Meus caros, está iniciando mais uma edição do Gospel News, edição essa do dia 28 de fevereiro de 2019, o último dia deste mês. Vamos falar das principais notícias que estão na ordem, na pauta desse dia. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que o Gospel News vai ao ar segunda a sexta, né? Mas ultimamente tivemos alguns problemas aí que têm alternado nos dias. Vamos então às principais notícias. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E quem faz a apresentação desse jornal é esse que vos fala, Bruno G. Vamos à primeira notícia, referente à política. Agora há pouco, notícia esta fresquinha. Deputados da bancada do PSL e até de outros partidos que defendem o governo Bolsonaro ou são pró-Bolsonaro, acabaram pedindo, solicitando ao Senado Federal para que os ministros que votaram a favor da lei da criminalização da homofobia sejam impeachmentados, ou impedidos, ou melhor dizendo, tirados do poder, porque feriram, então, um princípio maior da própria Constituição. Eles, segundo os deputados, desrespeitaram o princípio dos três poderes, ou a cláusula pétrea, que visa que um poder não pode fazer o que o outro poder faz. Por exemplo, o legislativo tem o dever de legislar, de criar leis, diferente do executivo, que tem a tarefa de administrar, de executar determinadas obras, e diferente do judiciário, que tem o poder de fiscalizar ou o poder de dar o direito. E assim sendo, o STF, um tribunal pertencente ao poder judiciário, que tem o poder de fiscalizar ou de dizer o direito quando tem, obviamente, uma legislação, não poderia, de modo algum, fazer leis ou criar leis para valer por analogia, que é um dos meios ou fontes do direito. No entanto, para configurar algo que o Brasil, inclusive, preza pelo civil law e rejeita como law, primeiro o civil law, não poderia ser feito dessa forma, porque o civil law preza que haja lei ou tipificação no código. Ninguém cometerá crime sem previsão ou combinação legal. É o princípio da legalidade. Você só comete crime se está escrito que existe algum crime. Em outras palavras, é isso. E quem tem o poder para criar essas leis é o legislativo, e não o executivo, por meios de fontes secundárias do direito, como analogia, como jurisprudência, que são os seus julgados, as suas decisões, para então garantir algum direito ou legislar em prol de uma categoria, como foi nesse caso dos 4 ministros que assim posicionaram: Fachin, o Alexandre de Moraes, Celso de Mello e o Barroso, querendo fazer da causa LGBT, do pedido, uma lei contra a homofobia, por analogia, e sendo até crime de racismo. Coisa essa que não procede, até porque eles não podem dar conceitos, e sim ou tão somente o legislativo referente a um dispositivo legal, referente a um instrumento, a algum assunto. Então esses deputados vão pedir, ou já pediram, protocolaram no dia de hoje, melhor dizendo, para a cassação dos mesmos que estão invadindo os poderes, que estão aí se sobrepondo, que não pode. Deputados como o Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre, também a Bia Kicis, o do Podemos e evangélico Marco Feliciano, também a Carla Zambelli,
o Alexandre Frota são alguns dos nomes que protocolaram, então, esse pedido. Lembrando que lá ainda não foi decidido, já tem 4 votos, falta ainda mais 2 para dar a maioria para aprovação. E assim ele já visando, ou melhor dizendo, antevendo que possivelmente vai ser favorável à lei da criminalização homofóbica, eles já estão, então, ajuizando aí o impeachment, e com razão, porque tem que ser discutido isso no Congresso, tanto na Casa dos Deputados como também do Senado, que configura o poder legislativo. Então nós vamos ter que mudar a Constituição, fazer uma PEC para dizer, não, o Judiciário pode legislar, ou vamos mudar, então, o modo de interpretar determinadas coisas, ou a lei, ou a criação de direitos. Vamos sair do civil law, né, que é o direito comum, o direito civil, né, e positivo das leis, dos emaranhados de leis, colocando então para o common law, que é um direito que preza mais pela doutrina, pela jurisprudência, pela analogia, etc., como é feito nos Estados Unidos, né? Então tem que mudar isto, já que o Brasil não tem essa praxe. Então, aguardamos aí que essa lei não vai ser aprovada. E muitos ficam dizendo, o que tem que ser aprovada, não tem que discutir. Ora bolas! Se não tiver um conceito referente à lei da homofobia, você não vai poder mais pregar, seu ignorante. Você que diz que é pastor, você que diz que é presbítero, diácono, quem quer que seja, e fica dizendo, o que tem? Eles estão aí se degradando. Ora bolas! Se não dá o conceito, juridicamente falando, pode qualquer um que se sentir ofendido por você falar, por exemplo, olha, é pecado ser homossexual, ou aqui na minha instituição religiosa, minha igreja, eu não aceito essa prática. Será que esse camarada, ou esse tipo de pessoas, que eu já vi falando aí no YouTube, em redes sociais e tal, não enxergo isto? Por conta do viés ideológico esquerdista, olha, tome cuidado para não ser o esquerdista naquilo que Jesus falou, que vai para o inferno. Porque aqueles que não obedecem ao evangelho ficarão à esquerda. São os bodes. Porque uma coisa é você ser de esquerda referente à política, outra é você ser de esquerda referente ao evangelho. E tem determinadas pautas da esquerda política que, se você for favorável a ela, você vai ficar à esquerda do lado de Deus, ou da canhota de Deus. Você vai ficar à esquerda do evangelho. A quem? A deriva do evangelho. Então, tome muito cuidado. Eu estou falando aí para pessoas que conhecem o evangelho, não para aqueles que não conhecem. E principalmente pastores aí que estão cegos e guiando outros cegos e acham que são embaixadores de Cristo. Embaixadores em algumas ocasiões, do homem ou do próprio diabo. Isso é a grande realidade. Claro que a gente respeita os homossexuais, agora tem que dar o conceito juridicamente falando. E eu sei do que eu estou falando. Porque primeiro, para um determinado camarada falar de algumas temáticas, é necessário saber do que se trata. Buscar informações com afinco. Porque do contrário, não adianta, vai espalhar fake news. Quer dizer, pode um vir aqui no meu vídeo, o Bruno está falando, eu nem falei nada contra aqui, mas ele pode dizer, ele é contra os homossexuais porque ele não defende os ministros, então ele é homofóbico, vamos colocar ele na cadeia. É isso que está aí para acontecer, e não é nenhum exagero não, porque não tem um conceito, pode ser qualquer coisa. Bom, tomara que dê certo isso aí. Eu até defendo que realmente os homossexuais têm os seus direitos, isso à luz do próprio direito, que não haja violência contra os tais e tal. Agora, deixar uma coisa assim, sem interpretação, de qualquer forma, para impedir outros de se manifestar ou a liberdade de expressão seja tolhida, é realmente não só antijurídico, como anti-evangelho. Bom, vamos virando a página aqui, já foi um comentário extenso, mas necessário para esclarecer. A segunda notícia e outra temática polêmica, referente ao aborto. E aconteceu na Argentina, que tem um movimento muito progressista. Já peço perdão pelos efeitos externos, estou gravando num ambiente que tem muito barulho externo, mas é no momento que posso. Vamos lá, a segunda notícia. Na Argentina, o Tucumã, tivemos um estupro de uma menina de 11 anos de idade. Lá na legislação argentina, é algo quase que semelhante aqui no Brasil, que prevê que jovens ou mulheres
abusadas, pode sim pedir a legalização do aborto, né? Que as clínicas então façam aborto. Essa menina que foi violentada pelo padrasto, aliás, o vodrasto, vamos dizer assim, que era o marido da avó dela, engravidou e pediu, então, na via judicial, ganhou para realização do aborto. E na hora de fazer o aborto, os médicos se sentiram sensibilizados, e possivelmente talvez por conta de fé, e não realizaram o aborto. O que eles fizeram? Um parto cesariano, uma cesárea. Mesmo que o bebê, na realidade o feto prematuro, ainda estava lá com 4, 5 meses e causasse um pouco de risco, claro, à vida dele. Mas fizeram. Então o feto, ou quase o bebê, vamos dizer assim, está na incubadora, a menina passa tudo bem com ela. E a grande polêmica foi eles terem intervido. E já é o segundo caso lá. E os médicos então fizeram a cesárea também naquele outro primeiro caso. E claro que eles defendem a vida. Eu acho que tem que ter o direito, sim. No entanto, se essa criança, que não poderia nem mesmo ser gestante, que se tivesse mais alguns meses carregando aquela criança ou aquele feto, poderia até morrer, porque ainda não estava, obviamente, com sua placenta, né, ou ventre, melhor dizendo, já de uma mulher para poder carregar uma criança, tinha que fazer isso mesmo. Agora, nada impede que outras pessoas, se essa criança viver, no primeiro caso não viveu, se não viver, adotar essa criança. Né? Se a menina com razão não quiser, e ela achou que era uma barbárie, uma monstruosidade, eu também assim acho, inclusive o camarada tinha 65 anos e está preso. E aí a grande discussão, porque lá tem as bandeirolas de movimentos pró-aborto, né, na Argentina e no mundo todo sempre tem, né? Ah, porque isso é um absurdo, porque teve lá a decisão, porque que os médicos não cumpriram, isso é algo ilegal, não cumpriram o dever legal, etc. Vai sobrar ainda para os médicos, por poupar ou tentar poupar uma vida. No primeiro caso, a criança não viveu, eles tiraram de modo prematuro, num aborto que era para também ser feito por ordem judicial, e fizeram o mesmo procedimento por via da cesárea. Mas é interessante isso, né? É claro que a gente não pode, de maneira alguma, compactuar com o abusador. Ele tem que sofrer os danos. Mas por que não fazer um aborto, melhor dizendo, e doar a criança? Porque também é algo que a menina ou a mulher pode decidir e não tem pecado algum de não querer a criança, porque não foi desejada, foi no meio de uma violência, um abuso. No entanto, aquele indivíduo não tem, obviamente, culpa, a não ser que a criança nasceria com alguma debilidade e tal. Aí é um outro questionamento, né? Até a fim de poupar o sofrimento, poderia-se, até defendo. Agora, nesse caso, também, até porque tem muita gente atrás de crianças, né? Casais que querem ter filhos e não conseguem, e aí tem mais uma opção, uma oportunidade nos orfanatos ou com esses casos aí para adotar a criança, tá? Seria algo interessante ou uma tentativa de corrigir um erro terrível, né? Abominável. O que não se pode é castigar, claro, a vítima. Eu até defendo que possa ser feito o aborto, mas se tiver outros meios para contornar essa situação, já que aquela criança também, ou aquele feto não tem culpa, por que não? Comente acerca dessa notícia, né? Acerca do aborto, é interessante. Eu acho que do jeito, penso, né? Tiro esse acho que eu achar, parece que não tem fundamento. Eu penso mesmo com fundamento que o que está no próprio Código Penal deve permanecer e não ter mais nenhuma alterações, que são em 3 casos a possibilidade de aborto. Quando causa risco à gravidez, como era no caso dessa menina lá na Argentina também, que tem a mesma regra, no caso de abuso, né, ou de estupro, e também no caso de possibilidade de nascimento de crianças com anencefalia, com a diminuição do cérebro, né, problemas encefálicos, acho que esse é o termo. Então eu concordo com isso. Agora, abortar simplesmente por abortar, né, como muitos querem, aí as feministas, inclusive tem um vídeo, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, eu fiz um comentário acerca disso. E não se escandalize, é assim mesmo como elas se intitulam, putinhas aborteiras. Eu tenho um vídeo gravado
Vê se dá para colocar aqui no canal, estou colocando alguns vídeos aí, para você ver qual é o pensamento terrível dessas feministas extremistas. Bom, vamos à última e derradeira notícia, deixe seu like, comente, referente à polêmica do hino nacional e a manifestação do Silas Malafaia, que disse que as escolas outrora poderiam, então, falar de sexo, né, para as crianças, falar de ideologia de gênero. Claro que não era todas, mas em boa parte do Brasil tinha isto. Falar de funk, né, e as meninas dançando lá daquela maneira bem sensual, erotizando jovens, pré-adolescentes, crianças, etc. Mas cantar o hino nacional não poderia. Ele tem razão no que fala, né? Até eu fiz um comentário aí referente ao hino nacional. O grande erro é ali colocar o slogan da campanha do Bolsonaro. Aí é realmente fazer proselitismo político. Agora, do contrário, tem que reverenciar realmente a bandeira, tem que, inclusive, estudar, né, a própria letra, muito interessante, para fazer várias análises, comentários, reflexões acerca, né? É riquíssima ali a poesia, e realmente sermos patrióticos, no sentido de realmente respeitar as autoridades, respeitar a população, os necessitados, seu próximo, etc. É necessário isto, né? Para de fato nós termos dias, vamos dizer assim, melhores. Porque quando há anarquia, aí realmente tudo volta a ser o que era antes, o mais terrível. Porque nós tínhamos uma espécie de anarquia. Se você for estudar a história do homem, né, do surgimento do homem e tal, nós tínhamos homens selvagens, trogloditas, né, que viviam da caça, que viviam naqueles tempos remotos, e era muita coisa absurda que se fazia, muita atrocidade, até você enxerga na própria Bíblia, no Velho Testamento, né, o tamanho, né, das atrocidades que se fazia. Claro que tinha uma consequência, mas fazia. E a Bíblia nos diz que é bom que as crianças sejam instruídas no caminho que devem andar, para depois, mais tarde, elas não fugirem, chegar à idade adulta ou idosa, ou melhor dizendo, de meia idade, vamos colocar assim, e ela não deixar, né? Então, isso é muito importante, as crianças já desde cedo aprendendo a respeitar, né, a questão de etiqueta e etc. Tá? Isso não é ser favorável à ditadura militar, à ditadura de 64, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é respeitar uma soberania de uma nação, respeitar a autoridade. A Bíblia, para quem é cristão, manda nós respeitar, independente de quem seja. Claro, se tiver um governo despótico, tirânico, nós devemos se manifestar. Agora, nós não podemos de maneira alguma ser contra algumas hierarquias ou estruturas que aí estão, né, organizacionais, acho que esse é o nome. Então nós temos que prezar por isso, ok? Esse foi o Gospel News, dê o seu like, comente e até a próxima edição. Lembrando que nós vamos nessa semana até o dia 2, porque segunda-feira eu não fiz a edição do próprio Gospel News, então nós vamos até aí o dia 2, até sábado, com notícias aqui no canal, tá? Abraço e até a próxima.